Hallo, herzlich willkommen, bem-vindo! A aula de hoje nós debateremos um pouco mais sobre números e perguntas com números em alemão. É uma aula um pouco mais complexa, assim, nós iremos falar um pouco mais sobre números. Eu gostaria de ressaltar que esse conteúdo ele é muito importante, porque dentro do aprendizado de qualquer língua você vai precisar muito dos números para se comunicar, para entender horas, para entender o valor das coisas, para entender o valor de alguma coisa que você precise dizer. É muito importante aprender os números em qualquer língua e no alemão também é importante. Vou ensinar para vocês as peculiaridades dos números, como se constroem os números para se escrever por extenso. Vou explicar para vocês como dizer datas e dentro de um contexto, dentro de um texto, para vocês contextualizarem e ver que também não é só aquilo de aprender o número e ponto, acabou. Partindo aqui para a nossa aula, como de praxe, sempre trago um texto. Esse texto aqui é o Deutschland in Zahlen und Fakten. Nós iremos ler, entender e compreender. Já adiantando aqui, ó, o contexto vai ser praticamente sobre números. Deutschland in Zahlen und Fakten. Deutschland, Alemanha, ist ein demokratischer, é uma confederação democrática, und parlamentarischer, e parlamentarista. Bundesstaat, Bundesstaat, República Federal, né? Seit 1949, seit desde 1949, 1949. Esse nome grande, Demokratischer und Parlamentarischer Bundesstaat, é Confederação Democrática e Parlamentarista. São três nomes grandes, eu sei que é um pouco chato, mas só aqui fazendo um contexto, né? In Deutschland gibt, na Alemanha, in Deutschland, gibt, é a, esse gibt é a de haver, de existir. Gibt, a de haver. Ungefähr, aproximadamente, 80, 80 é 80, 8,8 Millionen Einwohnerinnen. Millionen, milhões, Einwohnerinnen, habitantes. Die größte Stadt. Die größte é a maior, Stadt, cidade. Ist é die Hauptstadt é a capital. Berlim, Berlim, o nome da capital da Alemanha, né? Mit, com, 3,4, 3,4 Millionen, milhões, Einwohnerinnen, habitantes. Die Bundesrepublik é República Federal, República Federativa. Deutschland, da Alemanha, né? Então, die Bundesrepublik Deutschland, a República Federal Alemã. Besteht aus 16 Länder. Besteht é composta aus de 16 Länder, estados. Bundesstaat é um estado federal, uma confederação. E Bundesrepublik é uma república federativa. Tem uma diferença ali com relação a regras e leis, quem cria, quem administra. Mas eu não quero entrar nisso. Eu quero só dizer para vocês que Bundesrepublik é o que a Alemanha é, uma república federal composta por estados, igual ao Brasil. O Brasil tem os seus estados, a Alemanha tem os estados dela que compõem o país. Dando sequência aqui, Deutschland mit ihren. Deutschland, a Alemanha, mit ihren, com seus. 6.200 Museen. 6.200 Museus, 6.200 museus. 820 Theaters. 800, 800. 20, 20, 820 Theaters, teatros. 130 Berufsorchester. Berufsorchester, orquestras profissionais. 130 orquestras profissionais. Und 8.800 Bibliotheken. 8.800 Bibliotheken, né? 8.800 bibliotecas. Ist ein, uma, zahlreiches Land. Zahlreiches é rico, Land, país. Zahlreiches Land, um país rico. Zu besuchen, para se visitar. Ali lendo a última frase, contextualizando. Só fazendo um parênteses, zahlreiches é um adjetivo e ele vem sempre antes do nome. No caso ali, Land é o nome. Então, rico, país. No português a gente costuma dizer país rico. No alemão, ao contrário. A gente diz o adjetivo antes, no caso aqui, rico, e depois país.
Isso serve para todos os adjetivos. Sempre os adjetivos vêm antes do nome. In Deutschland, na Alemanha, spricht man fala-se, Deutsch, alemão, und gibt é EA, noch, ainda, über, mais, 100 Dialekte, 100 dialetos, mais de 100 dialetos, então se falam na Alemanha ainda. Dando sequência, eu gostaria de explicar como funcionam os números em alemão. Eu vou dizer aqui do 1 ao 9, não tem jeito, tem que decorar. Aliás, do 1 ao 10. O 11 e o 12 também eles têm que decorar, assim, dá para você meio que associar eles com o inglês, se você já sabe um pouquinho. E na sequência, existe uma regrinha que pode ajudar vocês a entender um pouco melhor de como se constrói os números. A sequência aqui ela é bem simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, Millionen, Milliarden. Bom, Millionen e Milliarden vocês têm que tomar um pouco de cuidado para não confundir. Millionen é milhão, Milliarden é bilhão. O nome parece um pouquinho em alemão, Millionen, Milliarden, confunde. Como eu disse, do 1 ao 12, meio que não tem regra, tem que decorar. Daqui na sequência, do 13 para frente até o 19, tem uma regrinha que dá para vocês começarem a perceber. Primeiro a gente diz a casa da unidade e depois a casa da dezena. 10 é dezena. E a unidade? É 3, certo? Então eu digo 3 e 10 vira 13. 13. 14. Digo 4, 10. Então 14. Na sequência, notem que 5 é 5. 15, 5 e 10, 15. 16, 6 e 10, 16, 16. 17. 17 tem que tomar cuidado porque ele não tem esse N do final. Então, ó, zip mais o 10, 17. E o 18? 8, 10, 18. 19, 9, 10, 19. E na sequência, 20 para 20, 30 para 30, 40 para 40, 50 para 50, 60 para 60 e assim por diante. Você explicou para mim como que faz do 1 ao 19. Para mim dizer 22, 23, 33, um número hipotético. Aí existe outra regra. Por exemplo, 27. Eu tenho que dizer 20, depois e daí 7, certo? Então tem um ezinho no meio. Então não tem a diferença. 17, uma palavra inteira. 27, formado por 3 palavras. No alemão é mais ou menos parecido. Funciona mais ou menos assim a dinâmica para construir números. 23, eu digo 3 e 20. 3, 3, 1. É o E, 20, 20, certo? 3 und 20, 23. 3 und 20, nessa ordem. Então, em alemão, costumamente se lê primeiro a casa da unidade, depois a casa da dezena. E sempre se escreve tudo junto em minúsculo quando for escrever o nome do numeral em extenso. Dando sequência, eu trouxe aqui mais alguns exemplos. Como que eu digo 21? Falando primeiro a unidade, depois a dezena. Então, como que é 1? Ein. 1 é o E, então eu digo 20 e 1. Em alemão eu digo 1 e 20. Ein und 20. 2 und 20. 2 é 2 und e 20, 20. 23. 3 und 20. Troca aqui o 2 por 3. 24. 4 und 20. Troca o 3 por 4. 20 sempre vai ser a dezena. Então, no alemão, a gente diz primeiro a unidade, depois a dezena, não tem como errar. 33. 3 und 30. Só título de exemplo, voltando aqui. 3. 3 und e 30. Olhem como que é o 30. 30. Então, 3 und 30, 33. Então, digo 3 e 30. Igual para o 20 ali vai funcionar. 67. 7 e 60. 7, 7, certo? A unidade. Und. E, né?
60, 60. Então, 7,60, 67. Para dizer números maiores do que 100, você me diz que 100 é 100. 200, como que eu faço? Eu digo 200. Então, eu digo 2 e 100, daí vira 200. 200, 200. Só trocar o número na frente da casa da centena. Então, se for 300, 300, 400, 400, 500, 500 e assim por diante. E o número quebrado, por exemplo, 567. Aí nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiramente, lê-se a maior unidade, no caso aqui a centena, para 567. E depois os dois últimos dígitos seguem a mesma regra. Lê-se primeiro a unidade e depois a dezena. Como assim? Vamos formar junto. 5, 500. Então 5 mais o 100, né, de 100, 500. E o 67? Olhem como é o 67. 7,60, não é? Então, da mesma forma, 5, 100, 500. 500. Aí o 67, sieben, a unidade, 160, a dezena. O número todo, 567. 567. Tudo bem, para números maiores, 3.000, vai ser só acrescentar o 3, o 1.000, tem que dizer o 500 e o 67. Para mim dizer 3.000, segue a mesma lógica da centena. 1000 é 1.000, certo? Se eu dizer 3 mais o 1.000, 3.000, 3.000. E o 500? 500. Então eu já disse 3.500. 3.500. Agora o último troca a ordem. Eu tenho que dizer o 7 e 60. Então 7, que é o 7, und, que é o E, 60, 60. Então 3.567, 3.567. Igual no português a gente diz 3.567, os alemães eles dizem 3.507,60. Seria mais ou menos assim a tradução literal. Parece estranho? Parece, mas é assim, tem que tentar se acostumar. Lê-se primeiro a unidade, depois a dezena. É normal, no começo você ter um pouco de dificuldade, com o tempo você acostuma. Algumas perguntas, V-Fragens, né, utilizando números, que utilizam números na resposta, principalmente. Wie viel é quanto custa? Um exemplo aqui, wie viel kostet das Bier? Quanto custa a cerveja? Das Bier, a cerveja, kostet, custa, 2 Euro, então 2 euros, 50. Os alemães costumam dizer só o valor em euros, eles não expressam o valor em centavos. Então eles dizem 2,50 euros. Wie alt bist du? Diferente do português, no alemão você não pergunta qual a sua idade. Wie alt seria mais ou menos um quão velho você é. Bist ele já entrega ali que é o verbo ser e estar. Então você já consegue entender por assimilação que wie alt bist du é quão velho você é. E daí a resposta eu digo, eu sou tantos anos velho. Traduzir literalmente vai ser quantos anos você tem. Daí a resposta, ich bin, lembrando novamente, sujeito, verbo conjugado conforme sujeito, sempre na segunda posição. Ich bin, a idade. 22, por exemplo, 22, 22 Jahre alt. Esse Jahre alt, ele complementa, eu sou 22 anos velho. Ich bin 22 Jahre alt, eu sou 22 anos velho. Kostet, então, é o verbo kosten, que é custar, ou valer, né, em valor monetário. Uma dica, novamente reforço, na Alemanha usualmente fala-se o valor expresso em euros e raramente o valor em centavos, exceto quando o valor é expresso somente em centavos. Vamos supor que você comprou um chiclete, e chicletes custe 50 centavos. Assim, os alemães vão dizer só o valor em centavos, 50 cents. Se você comprar uma cerveja que custa 2,50 euros, eles vão dizer 2,50 €, não vão dizer os cents. Esta foi minha aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, recomendo um material de apoio aqui, os dicionários Ponzi, Dictileo, para vocês procurarem as palavras de repente que vocês tiverem uma dúvida, ou uma palavra de repente que eu passei meio rápido, ou se você estiver lendo uma notícia, um texto em alemão, então procurem as palavras nestes dicionários. Lá você pode aprender ainda o gênero da palavra, se ela é masculina, feminina ou neutra, e isso vai ajudar muito vocês já quando nós aprendermos as declinações, que são os famosos casos do alemão. Espero que você tenha gostado dessa aula e agora faça o download dos materiais, dos áudios, dos exercícios
Tente fazer os exercícios, confira as respostas depois, reveja os textos várias vezes, tenta assimilar as informações do texto, porque isso vai estar ajudando vocês a compreender cada vez mais e mais alemão. Ouça os áudios também para você se habituar com os sons da língua alemã, porque para você primeiro falar, você tem que entender. Então, entender é fundamental para você começar a falar certo. Ouça os áudios acompanhado então dos textos até você cansar. Quando você já estiver entendendo todas as palavras, deixa o texto de lado, o texto impresso, e ouve só o áudio e vê as palavras que você consegue entender sozinho e parta para outros textos ou outras aulas mais complexas. Muito obrigado pela sua atenção. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Que é muito obrigado pela sua atenção. Bis nächste Unterricht. Então, até a próxima aula. Auf Wiedersehen.